Adiante, pessoal, alguns temas relevantes para serem atualizados. O mais importante, eu diria, não sob a conotação necessariamente do aspecto do desdobramento na batalha, mas em relação à aliança que se constrói, se consolida contra a Rússia. O presidente Putin deu declarações hoje pela manhã, horário de Brasília, dizendo que foi iniciada uma grande guerra generalizada contra a Rússia no ciberespaço. E ele diz o seguinte, que o número de cyberataques aumentou, incluindo ataques complexos, e que os hackers não poderiam ou não teriam condições técnicas de fazê-lo de maneira isolada. São ataques de organismos governamentais, de inteligência, ele disse, são bem coordenados, teriam sido lançados contra sítios do governo russo, e seria uma das medidas para constranger os russos nessa guerra que ele diz, corroborando nossa tese, pelo controle político da Federação Russa. Mais uma percepção que está em consonância com aquilo que nós estamos expondo para vocês. Ele diz o seguinte, as agressões cibernéticas e toda a campanha de sanções contra a Rússia fracassarão. Estamos preparados. Desde o início da nossa operação, estamos livrando uma verdadeira guerra contra inúmeras nações capitaneadas pela Aliança Atlântica, que tem por objetivo a desestabilização da Federação Russa. Ele diz que nas últimas 48 horas esses ataques foram multiplicados, que a coisa ganhou um outro tônus, ganhou uma outra conotação. E essas declarações do presidente Putin, elas também foram precedidas por declarações de militares que dizem o seguinte, que diz que efetivamente se prepara também uma provocação militar contra a região fronteiriça e que estes ataques contra a região fronteiriça teriam por objetivo confundir a resposta russa para que a resposta russa atingisse áreas residenciais, principalmente na região de Kharkiv. Então, o que diz a liderança militar russa? O que diz a liderança militar russa na manhã dessa sexta-feira? Olha, estarão nestas próximas horas, serão realizados ataques contra a região da fronteira, e esses ataques eles partirão de estruturas residenciais para provocar um fogo de retaliação contra estas áreas residenciais, principalmente em Kharkiv, com o objetivo de sensibilizar a opinião pública e colocá-la, mais uma vez, contra a Federação Russa. Então, veja, essa é uma declaração também bastante importante contra a região de Kharkiv, que é a região do Donbass, onde, aliás, também nesta manhã, os russos declararam ter feito avanços importantes, consolidando praticamente o controle sobre o Oblast de Lugansk. Consolidando o controle sobre o Oblast de Lugansk e dizendo também, em outras declarações, que a região de Kherson não efetivamente estará sob a administração da Ucrânia, uma vez que, segundo esses relatos russos, a população de Kherson quer viver de maneira autônoma, independente do governo de Kiev. Então, são todas declarações bastante complexas, dá para colocar no mesmo pacote. A live que eu fiz ontem à tarde falava, na realidade, a respeito de uma situação que está sendo muito especulada na Europa, que está sendo muito especulada na OTAN, na Ucrânia, que diz respeito a um possível preparativo para um ataque, que teria objetivo mais, talvez, de propaganda ou objetivo psicológico, de lançar um grande ataque contra a Crimeia. Então, se estabelecem ou estariam se estabelecendo condições materiais para uma grande concentração de tropas na região da Península da Crimeia, na região do lado ucraniano, estariam concentrando ali fogos, estariam concentrando artilharia, estariam considerando a possibilidade de desencadear um ataque simultâneo terrestre e aéreo. Então, a gente precisa verificar o seguinte, até que ponto as defesas aéreas russas na Crimeia seriam suficientes para repelir uma tentativa de um ataque contra a Crimeia, que teria o objetivo, fundamentalmente, eu acredito, de causar, sob o ponto de vista da opinião pública, grande impacto. Porque, para os russos, a Crimeia é uma região consolidada, é uma região consagrada sob domínio russo. Então, o que nesse momento pode estar sendo construído? O que pode estar sendo objetivo de uma eventual ação contra a Crimeia? Opinião pública, tanto na Europa como opinião pública russa. Dizer
E eu acho que fica muito claro para todos que acompanham esse conflito desde o início que o próprio presidente Zelensky, no início dessas conversações, houve alguma conversação, inclusive na Belarus, no começo desse conflito, que buscava a paz, e na realidade, que buscaria em tese, pretensamente, a paz, e que na realidade considerava a questão da Crimeia como alguma coisa praticamente consolidada em relação ao domínio da Federação Russa. A questão da Crimeia, que, sob o ponto de vista histórico, é bastante sedimentada em relação ao seu pertencimento histórico à Rússia, e leva para aquela situação que nós dissemos ontem à tarde aqui. Se nós estivermos imaginando que se constrói um ataque contra a Crimeia, que a Rússia julga que seja parte indissociável, inalienável do seu território, você vai buscar o quê? Uma resposta da doutrina militar russa, que fala que quando há risco à soberania, à integridade territorial e qualquer tipo de objetivo que desestabilize existencialmente a integridade e a unidade da Federação Russa, que na doutrina militar se considera a utilização de armamento nuclear. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, nós estamos tratando de um cenário onde o ataque à Crimeia pode ter seríssimos desdobramentos. Eu antecipei, à noite saiu muita coisa, eu coloquei material também no Telegram, e muitos. Interessante notar o seguinte, pessoal, não é nenhuma precaução a priorística, mas é interessante notar como a mídia turca fala sobre a questão de um pretenso ataque à Crimeia. Essas declarações foram dadas na OTAN, essas declarações foram dadas em Bruxelas e foram corroboradas por algumas autoridades também em Londres, dizendo que o exército ucraniano já estaria preparado para atacar a Crimeia, que esse ataque poderia vir por Kherson, que esse ataque poderia vir por uma região cujo domínio foi recentemente expandido, o domínio russo, em direção a oeste, saindo da Crimeia, já do lado oeste do Dnieper. Agora, a minha questão é a seguinte, estão fazendo uma campanha que, geralmente, uma ação desse tipo, ela é precedida por lances publicitários. A impressão que eu tenho é que uma campanha como essa, que pudesse visar a Crimeia, ou que possa visar a Crimeia, ela é antecedida por uma grande ação de publicidade, né? Por uma grande ação